Vamos pegar aqui a história de Adão. Adão foi criado, ele era dono de todo o Jardim do Éden, ele era dono de tudo, né? Ele era dono de toda aquela riqueza, né? Ele era rico, ele era poderoso, ele era rico, ele tinha todo o domínio para ele. E o que acontece com ele? Ele cai, né? Ele perde tudo aquilo, né? Ele é expulso do jardim. Então, existe em Adão um princípio de queda. Qual é a história de Noé? Noé vivia só entre bandidos, marginais, criminosos, pessoas trapaceiras. O mundo estava bem ruim na época de Noé. Tudo é excluído e só sobra ele. Ele impera sobre o mundo. Ele vira dono de tudo. Em Noé, portanto, existe um princípio de ascensão. Esses são os dois princípios vitais patriarcais que todos nós temos dentro da gente. Todos nós temos um princípio de queda e um princípio de ascensão na gente. Aqui eu estou tentando salvar o Zonde, hein? Estamos desenvolvendo a coisa do Zonde, de algum modo. Né? Quando Noé começa a cair, qual que é o elemento que ele recebe para parar de cair? O trabalho é o meio. Qual que é o elemento? O pão. É a primeira vez que aparece essa palavra na Escritura. É o pão. Pão. Tá? O pão é o elemento que faz Adão parar de cair. Pão. Se não fosse pão, ele morreria. O que é o pão? Vou falar para você o que é o pão. E quando Noé sobe, ele cai. Não sei se vocês lembram. Ele cai pelado numa praia. Por quê? Bebeu o quê? Vinho. O vinho é um elemento de queda. Com isso eu não estou criminalizando o vinho, hein? É o vinho simbólico e o pão simbólico, hein? Beba vinho quanto vocês queiram e não comam pão. Olha que coisa curiosa, né? Mas não estou criminalizando, não estou criminalizando o vinho nem, né? Vinho e pão. Bem, Noé dominou toda a terra, recebeu pela primeira vez que aparece o elemento vinho na história. Não dá nem para acusar queda, Noé. Não dá nem para acusar Noé de ser um beberrão, porque a primeira vez que aparece, ele não sabe se aquilo é alcoólico ou não. Ele só enche a cara. E aí fica lá caído na terra, e aí vem os filhos dele e cobrem as suas vergonhas. Cobrem. Ou cobrem, Tá? Então são os dois princípios, o princípio de queda e o princípio de ascensão. O pão, alguém perguntou o que é o pão. Você perguntou o que é o pão. Quem sabe fazer pão? Aqui. Nutricionistas? Quem sabe? Tem uma nutri aqui. Quem sabe fazer? Como é que faz pão? Farinha, água. Quais são os ingredientes do pão? Vai lá. Óleo? Não, isso aí é o pão muito elaborado, pô. Farinha, água, sal, fermento. Vocês já estão exagerando. O pão tradicional é o pão ázimo. É o pão que não tem nem fermento. É farinha e água. Né? Como é que faz pão? Você pega o trigo. E moe o trigo. Como é que se moe trigo? Na pedra. Depois que você tem o trigo moído, o que você tem? Qual que é o elemento que você tem na tua mão? Farinha. O que você faz na farinha? Você joga água na farinha. Você não vai amassar a farinha pura. Você vai jogar água na farinha. E aí depois você faz o quê? Sova. Né? Você misturou, você tem a massa, água e farinha. Depois você sova aquela massa. Para que você sova a massa? Para jogar ar dentro. E depois você tem a massa aerada,
Você assa. Aonde? No fogo. Ar e fogo. Terra, água, ar e fogo. São os 4 elementos cósmicos. Os 4 temperamentos, os 4 elementos cósmicos. Ou seja, é a totalidade do que é. Dominar o pão, ou seja, receber o pão, é receber de novo uma possibilidade de estar inscrito na totalidade do mundo. Isso é o pão. Isso é o símbolo profundo do pão. O que é a pedra? Quando você moe a farinha, quando você moe o trigo, a pedra é o símbolo do esforço humano. O trabalho, o esforço humano, ou seja, a conquista das virtudes. Tá? A conquista das virtudes. Quando você adiciona água na farinha, você recolhe aquilo tudo que pode voar, pode se dispersar, né, numa mesma massa. Você recolhe aquilo tudo na mesma massa. A água é símbolo de uma prática espiritual, inclusive. Ela foi incorporada como prática espiritual, né? É o jejum. O que o jejum faz? O jejum recolhe todas as tuas paixões dispersas. Você está pensando em uma porrada de coisa, né? Tá desatento, não sei o quê. Quando você fica com fome, meu bichão, tu só pensa em uma única coisa. Você recolhe essas paixões dispersas numa única modalidade, que é fome. E aí você domina aquilo. Para isso o jejum serve. O jejum que depois foi incorporado por algumas práticas espirituais de todas as tradições, ocidentais e orientais. Tá? Não purifica ainda. Por quê? Porque você ainda unifica. Você unifica as paixões dispersas. Você unifica aquela tua loucura dispersa. Por isso, o jejum, ele tem a sua importância. Vou te falar como é que purifica. E o que purifica. Então você tem um esforço humano, simbolizado pelo elemento terra, pedra. Depois você tem o elemento água, que unifica tudo, que é simbolizado aqui por uma prática chamada jejum. O elemento ar, o que ele é? Também foi incorporado pelas tradições religiosas. Toda tradição religiosa tem um elemento ar na sua prática espiritual. A oração. Você fala, ar. Você fala e escuta. E o fogo? O fogo, sim, é a purificação. Uma vez que você tem esse elemento trabalhado pelo esforço humano, unificado pelo jejum, incorporado pela oração, você purifica ele no fogo. Sai dali as impurezas, o excesso, e tem uma massa, né? Você tem um produto bem acabado com seus limites bem definidos. O fogo, ele é símbolo de uma outra prática também que foi incorporada por todas as tradições religiosas, chamada esmola. Quando você dá esmola, você tira as impurezas, o que você está apegado, tira tuas coisas, né? Você é atravessado pelo fogo. Fazer o pão é a incorporação de todos os elementos cósmicos e de toda a tecnologia espiritual. Isso é a cadeia simbólica. O fogo, a esmola e o fogo, elas estão dentro da mesma cadeia do ser. Quando você dá a esmola, você é atravessado por um fogo que te purifica. Por isso você dá a esmola. A gente não dá esmola para se sentir bem, né, nesse sentido. A gente dá esmola, né, para ajudar lá o mendigo. Você está dando a esmola para ele. Você está se livrando de impurezas. Esse é o símbolo da esmola. Não que o dinheiro seja impuro, mas o teu apego ao dinheiro é impuro. É o símbolo, é um símbolo. Isso funciona espiritualmente. Quando você dá a esmola, você tem uma forma final. Você fica robusto por fora e macio por dentro, como pão assado. É o contrário que a maior parte das pessoas é. A maior parte das pessoas é mole por fora e duro por dentro. Coração duro e moleza na... se você praticar a esmola, é assim que você vai ficar. É disso que as tradições dizem. E é assim mesmo que acontece. Dá a esmola, tu vai ver o que tu fica. Tu fica um homem robusto, um homem sólido, mas com coração capaz de amar. É curioso, estranho, acontece. Por quê? Porque está dentro da mesma cadeia do ser. Isso se perdeu. Falar um negócio desse parece assim uma arbitrariedade. Absolutamente não é. É o contrário da arbitrariedade.
Internamente, mas por fora são pessoas moles. Você não conta com ela para nada. É exatamente isso. Fala, Ricardo. Quando você fala esmola, a gente pode expandir isso para qualquer tipo de generosidade que... Não, é curioso. A generosidade, não sei o quê, está na pedra. A esmola é um ato. Você está entendendo? Por exemplo, esmola não é esmola do tempo, com o vizinho, esse papo todo aí, né? Agora eu vou dar esmola do meu tempo para aquela velha doente, eu vou dar esmola do meu, né? Não, isso é generosidade, isso é convívio humano, isso aqui é virtude. A tua doação para o McDonald's foi... A doação ao McDonald's não, foi outra coisa, não é esmola. Não é esmola. Porque eu não tinha um mendigo na minha frente. É necessariamente um contato seu com uma pessoa, cara, que você vê. Esmola concreto. É esmola. É exatamente isso. Você vai... Não é só doar. É como a coisa é. É o símbolo da coisa. Olha só, água... Esse aqui, curiosamente, é a tríplice tecnologia espiritual. Jejum, oração e esmola. Ítalo, mas eu... E aqui virtude humana. Quem me pergunta? Eu. Mas muitas vezes a gente dá, e eu até converso isso com muitas pessoas que convivem comigo, a gente dá muito por egoísmo, assim, pelo menos como eu interpreto. Tipo, isso. Eu quero tanto me sentir bem que eu dou. É isso aí. Eu não estou dando porque eu sou boa. Não. Eu estou sendo egoísta. Eu estou exatamente. pensando mais em mim. Isso. Porque Exato. isso vai me dar um sentimento bom. Vai. Eu não estou preocupada. Não, é assim que Na começa. verdade, você está até Você sempre tá. É o que eu falei, óbvio. atenção, você sempre tá. Mas assim, a sua motivação principal é você se sentir bem. É isso aí. E é um ato, que eu até converso muito isso, que é mais egoísta do que altruísta. Sendo que no final, óbvio, você causa um benefício para alguém, e isso é legal, mas você não está fazendo isso pela pessoa, você está fazendo porque você quer se sentir o legalzão. Em geral é assim mesmo. Né? E aí você continua fazendo, porque esse é o processo de purificação, do que o fogo confere. Mas ele fala que quando você não faz por isso, aí você é egoísta duas vezes. É isso aí. É exatamente. É que se eu sou egoísta, então não vou fazer. Então você é duplamente egoísta. Porque você nem ajudar o outro, ajudou. Pelo menos ali você ainda fez alguma coisa boa. E é isso que vai. Isso é o fogo, essa é a ação do fogo. É assim que se faz o pão. Simbolicamente, o pão é o símbolo perfeito da totalidade. Totalidade humana, veja, são 4 também. Lembra que eu falei? Totalidade humana, 4? São 4 elementos. Tá? Mas se você for religioso, você pode não ser religioso e fazer essa prática. Você vai ter benefícios espirituais muito semelhantes. Aqui o problema é o seguinte, como é que você vai fazer oração se você não é religioso? Temos um problema. Né? Mas convém ser religioso por um tempo. Religião, já falei mais de 1000 vezes, é prática. Eu falei, eu sou ateu, não acredito. Eu sei, não tem problema. Você faz do mesmo jeito. Então você não é ateu, você é implicante se você não quiser fazer. Porque se você é ateu mesmo, não faz diferença. Você entende o que eu quero dizer? Ou não? Imagina um ateu ali, não acredito em Deus. Tá, cara, mas faz oração do mesmo jeito. Mas eu vou fazer oração com o quê? Com o teto preto da minha cabeça? Faça. Não, aí não. Então entendi. Você não é ateu, você é implicante. Não faz sentido? Vai falar, não, você está fazendo papel de bobo. Eu sei, meu filho, você faz papel de bobo na tua vida inteira. Mais um pouquinho, qual a diferença que faz? Aí você ainda está fazendo quieto, escondido. Ninguém nem vai notar que você está fazendo isso. Então não precisa falar para as pessoas que você está fazendo. Só faz quieto na tua. Sobretudo porque a tecnologia espiritual, ela é oculta. Se você quer pegar o exemplo do próprio Cristo que você falou, ele fala para fazer o seguinte, olha, o teu jejum, você não desfigure a tua cara como os hipócritas fazem. Você vai lá se cobrir de perfume, escova o dente e passa Listerine para ninguém notar que você está fazendo jejum. Em segredo. Não é isso? A oração, como é que você vai fazer? Você vai se fechar no teu quarto e em segredo você dirige ao Pai que em segredo te ouve. Segredo. E como é que você dá a esmola? Que a tua mão esquerda não sabe o que fez a direita. Ou ao contrário, eu nunca lembro qual que dá e qual que esconde. É em segredo. Então, o ateu pode fazer isso tudo tranquilamente, sem prejuízo da sua ateice. Não vai, cara. Ele não vai falar para ninguém. A única coisa que pode acontecer nele é que ele comece a deixar de ser ateu. E é por isso que ele pode não querer, porque ele pode ser um implicante. Eu não quero deixar de ser ateu. Porque, veja, se Deus é uma pessoa, a definição, se Deus é uma pessoa, você só conhece pessoas se relacionando. Não por ideia. Se o ateu começa a se relacionar, pode ser que essa pessoa pareça bicho. E ele vai ter que necessariamente deixar de ser ateu. Porque ele já viu que tem uma pessoa lá do outro lado. Ou ele pode se relacionar e falar, bicho, não tem ninguém mesmo. É só o teto preto da minha cabeça. Eu falo, beleza, ok, então você não perdeu nada. Perdeu um aninho da tua vida. Pelo menos você pode agora dizer que você é um ateu mesmo. Né? Porque antes ele não era ateu, antes era só um implicante.
Agora, se o ateu assim, vou tentar me relacionar com o teto preto da minha cabeça. Ele pode continuar tendo só um teto preto na cabeça dele, mas ele tem que se relacionar mesmo, ele tem que fazer isso aqui, ó. Ah, Ítalo, eu tenho religião e nunca fiz isso, então você também não tem relação porra nenhuma. O que acontece com um monte de gente de religião? Vocês sabem que é assim. O sujeito pega o trigo e quer soprar no trigo. Quer fazer oração, sem ter feito esforço e sem ter feito jejum. O que acontece? Se você sopra no trigo, o que acontece com o trigo? Não acontece nada. Falei isso aí. Mas lembra que eu falei também que não se exclui? Você tem que fazer tudo. Todos os temperamentos têm que fazer tudo. Fazer tudo. Não, já pedi. O que a gente vê por aí em religião? Qualquer uma, não falando de católica só não, todas as religiões. Você vê a pessoa que pega o trigo e sopra no trigo. É o jeito de fazer um grupo de oração, sem jamais ter feito nada do resto da religião. Quando você sopra no trigo, o que você tem no final? Trigo. E quem come trigo? Cru. Porco. Porco é quem come trigo cru. E porco é aquele bicho que tem uma prega na nuca que nunca consegue olhar para o céu, só para baixo. Bicho. Ítalo. Aposta nesse negócio de fazer oração sem o resto, sem trabalhar virtude, sem ter jejum, sem dar esmola para ver o que acontece contigo. Tu vira porco. Esse é o grande fenômeno da gente ver aquelas velhas de igreja, aquele pessoal de igreja que está anos só fazendo oração, e são as piores pessoas que a gente conhece. Tudo fofoqueiro, mal-humorado. Porco. Porco. A caricatura. Isso em todas as religiões é assim, hein? Não é só na nossa, não. Não é só na religião ocidental. Na religião oriental é a mesma coisa. Esse endeusamento da oração é um desejo de não ter esforço nenhum. Porque no final de contas, você nem oração está fazendo, você está falando com a tua própria cabeça. Faz sentido o que eu estou falando ou não? É duro, mas é o que é. Você quer ter religião, você tem que ter pedra, água, ar e fogo, é tudo. Senão não é. Tá? Aí você é mais fácil ser ateu mesmo, então tá. Por isso eu sou ateu, né? O pessoal vai falar, tá bom, tenta aí. Vamos ver, você está se privando de uma certa qualidade para a tua pessoa. O pão, ele tem uma intervenção divina para o sujeito receber o pão. Qual que é a intervenção divina? É o trigo. Deus dá o trigo para a pessoa, ele dá o trigo para a gente. Né? O trigo é o quê? É uma semente que, na conexão entre o solo e o sol, ela aparece. O solo foi o que o Deus fez, o sol é o que ele dá de cima. É na alquimia, na junção entre esses dois elementos que aparece o trigo, que a gente pega. Né? O trigo, na nômina teológica, ele se chama graça. Você vai lá, recolhe a graça e tem que trabalhar essa graça dentro de você. A graça, ela aparece tanto na tradição semítica, né, hebraica, quanto na nossa tradição cristã. E aparece também nas tradições orientais. A graça, ela é determinante. O que é a graça? A graça é o trigo. Mas veja, é um trigo que cai do céu? Mais ou menos. Tem o teu esforço ali, é uma retroalimentação. Você tem que ir com a tua comunidade colher o trigo. O que o pessoal faz? Trigo e sopro. Grupo de oração, terço dos homens, não sei o quê, isso aquela porra toda. Só que esquece de fazer o trabalho em segredo. Que veja, o trabalho em segredo ninguém vai notar, ninguém vai bater palma para você. Não vai bater palma para você, ninguém está notando aquilo. Só que isso é o que dá o efeito espiritual. Só isso não, você tem que ir lá e pegar o trigo também. Como é que você pega o trigo? Assistindo aos elementos da tua comunidade que te oferecem a possibilidade da graça. Aí você tem que estudar a tua religião e ver quais são esses elementos. Entendeu? Então você tem que, de fato, frequentar um ambiente no qual você possa pegar o trigo para depois encar o moinho. Como é que você moe? Você moe no interior do moinho. Não tem moinho que você moa o trigo no exterior. Você põe para dentro, de novo, escondido. É um trabalho oculto.